18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Legal, 6 horas e 2 minutos em Manaus. Boa noite pra você em 100,7. Você aí sempre na sintonia certa. Juntos mais uma vez, eu e ela, Karime Leão. Tamo junto, Carlão. Muito boa noite pra você sintonizado aqui em 100,7. É isso aí, até às 7 da noite estamos juntos aqui no 18 horas. Um salve especial pra quem nos acompanha nas redes sociais. No @18 horas News. Boa noite, gente. Mix. Vamos agora conferir os destaques do programa 18 horas de hoje. Equipes da Amazonas Energia foram parar na delegacia por causa dos novos medidores aéreos de luz. O ex-presidente Jair Bolsonaro volta para o Brasil amanhã, quinta-feira, depois de passar 3 meses nos Estados Unidos. A articulação da Organização Indígena do Amazonas cobra do governo federal definição nas nomeações para o comando de órgãos indígenas federais no estado. A gasolina pode subir até 11,45% com nova alíquota do ICMS. 18 horas. Essas e outras notícias, os principais destaques do dia, você confere a partir de agora. Vamos juntos com você até às 7 da noite com os destaques da programação em mais uma edição do 18 horas. Mix. E a polêmica em torno dos novos medidores de energia saiu dos tribunais e virou agora caso de polícia. Hoje é mais um protesto contra a instalação desses equipamentos. Funcionários da Amazonas Energia e da Nortec, que presta serviços terceirizados para a concessionária, foram levados à delegacia para prestar esclarecimentos sobre a instalação de medidores aéreos de energia elétrica, também conhecidos como Sistema de Medição Centralizada, o SMC, em postes do bairro Parque 10, zona centro-sul de Manaus. Exatamente, Carlão. O que aconteceu? O desembargador Lafayette Vieira Júnior, do Tribunal de Justiça do Amazonas, havia proibido a instalação desses novos medidores até o fim das discussões sobre o tema no judiciário. E essa decisão foi ontem, gente. Mesmo com essa proibição judicial, funcionários das empresas estiveram no bairro Parque 10 hoje de manhã para instalar esses novos medidores. Karime, o que gerou aí muita revolta da população, que inclusive vaiou e xingou a equipe da concessionária de energia. A confusão foi tanta que até os deputados estaduais deixaram os trabalhos na Assembleia para ir ao local. Exato, muita confusão, muito xingamento, e o repórter André Meirelles acompanhou esse caso, traz pra gente agora as atualizações, as informações. Muito boa noite, André, seja bem-vindo. Então, os funcionários chegaram a ser presos ou só prestaram depoimento? Olha, muita confusão mesmo, hein, Karime, Carlão? Muito boa noite para vocês e todos que nos acompanham. Olha só, após a confusão que foi registrada na manhã de hoje, entre os moradores ali do bairro Parque 10, que acusaram os funcionários da Amazonas Energia ali de estarem instalando os medidores aéreos, mesmo após a suspensão judicial, os policiais e parlamentares estiveram ali no local. Os moradores do Parque 10 afirmaram para a polícia que funcionários da Amazonas Energia estavam instalando o equipamento em uma rua ali do bairro. E, inclusive, aí, logo após toda a confusão, 2 deles acabaram indo até o 23º Distrito Integrado de Polícia para prestar ali esclarecimentos, né? A informação oficial é de que eles foram apenas prestar esclarecimentos e logo após eles foram liberados, diferente do que corre aí nas redes sociais, que falam que eles foram presos, saíram dali algemados, e não foi. A informação é de que apenas mesmo acabou ali, né, indo até a delegacia, prestou esclarecimento e logo em seguida os funcionários acabaram sendo liberados. Só que aí a gente entrou em contato com a concessionária de energia e em nota ela disse que comunica que não foi notificado oficialmente quanto a liminar que suspende as instalações dos medidores SMC. A gente vai ler um pouquinho da nota aqui, diz que reitera que, visando evitar desentendimentos relacionados ao tema, a empresa irá suspender a instalação dos medidores. Eles ressaltam ainda que os serviços programados, né, que tinham no site oficial deles, que tinha um serviço programado hoje, que seria feita uma manutenção ali no local. Então eles afirmam, a Amazonas Energia afirma que vai continuar fazendo manutenção na energia
energia elétrica e que está aceitando aí o pedido judicial, né? Inclusive também a gente fala sobre aí essa situação que, atendendo um pedido judicial da Defensoria Pública do Amazonas, a Justiça suspendeu a instalação dos medidores. Isso aconteceu ontem. A gente tem até a fala aí do defensor público Cristiano Costa, que é o coordenador da Defensoria aqui do estado do Amazonas, ele afirmando aí a suspensão, né, dessa ordem, que foi emitida aí essa ordem judicial da instalação dos medidores aéreos. Vamos acompanhar. Boa tarde a todos, eu sou Cristiano Costa, defensor público, coordenador do Núcleo de Defesa do Consumidor da Defensoria. Eu estou gravando este vídeo no dia 28/3/2023, às 14 horas, para informar a população amazonense e aos consumidores de energia que a instalação dos medidores aéreos voltou a ser proibida por força de uma liminar solicitada pela Defensoria Pública e concedida pelo Tribunal de Justiça do Amazonas. Então, mais uma vez, a concessionária está proibida de instalar os medidores. Este vídeo é atual e reflete um pedido de tutela de urgência num recurso de apelação feito pela Defensoria Pública. Vídeo gravado, repito, no dia 28/3/2023. Então, a partir de hoje, a concessionária volta a ficar proibida de instalar os medidores aéreos enquanto os processos judiciais não se encerrarem e não houver o trânsito em julgado. 18 horas. Né, como foi falado lá na manifestação, também vários parlamentares estiveram no local. A gente tentou entrar em contato com alguns deles, conseguimos aí também falar com o vereador Sassá da Construção Civil, que a gente tem a fala dele falando a respeito aí dessa situação que aconteceu hoje e também dessa decisão da Justiça. Vamos acompanhar. Boa tarde. A Amazonas Energia, ela não está falando a verdade. Realmente, ela fica obrigando os funcionários dela a instalarem os medidores, aí fala que é manutenção. E nós, parlamentares, a população, nós não estamos contra os trabalhadores, os funcionários que prestam serviço para ela. Nós estamos contra a empresa e ela usa os funcionários, ela dá ordem para os funcionários. E o que aconteceu, que aquele diretor que estava lá, aquele rapaz que é responsável, ele é uma pessoa que próprios moradores dos bairros falam que ele é uma pessoa agressiva, ele grita com os moradores, fala que não cumpre ordem de ninguém, e ele fala que a justiça não manda em nada. Ele falou por moradores lá, nós tivemos lá relatos. E nós, parlamentares, nós estamos aqui para ouvir a população. A população não aceita os medidores, a população não quer colocar esse sistema, e nós, parlamentares, nós queremos ver o bem da sociedade. E deixar bem claro, nós estamos contra a violência contra os trabalhadores da Amazonas Energia, mas a empresa não tem respeito nem pela população e nem pelos trabalhadores dela, porque saiu uma ordem judicial e ela ainda não cumpriu a ordem judicial. Então, felizmente, a empresa só quer ganhar dinheiro nas custas da população, que depois fica arrumando culpado em político, na população, mas o grande culpado hoje que está acontecendo isso se chama a empresa Amazonas Energia. 18 horas. Então, o vereador Sassá da Construção é um que votou ali com a proibição da instalação aí. Também o vereador e presidente da Câmara Municipal de Manaus, que Caio André, que também ele está aí à frente, né, de toda essa movimentação, também falou a nossa equipe. Vamos ouvir. É lamentável essa situação que aconteceu hoje. Tenho certeza que os funcionários da empresa Amazonas Energia foram obrigados pela direção da empresa a tentar mais uma vez instalar os medidores aéreos. E mais lamentável ainda é ver que esses funcionários acabaram sendo, alguns deles inclusive, sendo enquadrados e presos. Isso mostra o desrespeito que a empresa Amazonas Energia mantém e continua tendo em relação à população e à vontade do consumidor, que é a população da cidade de Manaus. Eu, mais uma vez, reitero que o Poder Legislativo Municipal, a Câmara Municipal, está ao lado da população e se mantém contrário à instalação desses medidores. 18 horas.
Agora, para encerrar, qual é a denúncia dos moradores em respeito também à instalação aí dos medidores aéreos? Eles relatam que há um aumento de tarifas após a instalação. Então, houve toda essa crítica aí e a gente vai continuar aí vendo aqui, acompanhando os próximos passos. Karime, Carlão. Obrigada Valeu, pelas André. informações, André Meirelles. O fato, né, Carlão, é Sim. que a população não acredita mais na empresa Amazonas Energia. Ela não adianta fazer campanhas, não adianta investir nisso. A população Não quer e pronto. não quer. A população, o descrédito da empresa Amazonas Energia com a população é uma marca que tá aí e vai ficar. Não é de hoje. Exatamente, né, Carlão? Exatamente. 6 horas e 12 minutos, você no melhor Mix do Brasil. A empresa tem todo o direito, Karime Leão, de combater o furto de energia. Ninguém está falando nada sobre isso, que são chamados gatos, mas errou feio na comunicação para implantar esses novos medidores. Primeiramente, não conseguiu convencer a população de que esses novos equipamentos não aumentam a conta de quem não furta energia. Tivemos, inclusive, algumas denúncias, e foram muitas denúncias, de aumento injustificável nas contas de luz. Pessoas que pagavam R$400 e após a instalação desses novos medidores passaram a pagar R$1.000. Um aumento significativo, dobrou e mais um pouco. E tudo começa torto, a gente já sabe que permanece torto e termina torto. Hoje, a empresa não tem credibilidade, como você falou, Karime, para fazer a instalação desses novos equipamentos. Isso é finito. Exato, Carlão. O fato é esse. Temos aí várias questões que jogam contra a instalação desses medidores de energia. Além de toda essa polêmica sobre aumentar ou não a conta de luz das pessoas, de quem faz gato, principalmente, esses medidores poluem visualmente a cidade. É um emaranhado de fios que, além de ser horrível, também não deve ser seguro, tá? Um monte de fio de alta tensão espalhado, traçando de casa para a rua, atravessando as ruas, gente, não pode ser seguro. Com certeza, existe tecnologia, equipamentos mais modernos que sejam mais transparentes aí nessa questão do consumo de energia e que não precisem poluir visualmente a cidade. 18 horas. Olha só, o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana realizou, na manhã de hoje, mais uma etapa da Operação Carga Pesada na cidade. Mais de 230 veículos foram abordados durante a fiscalização lá na Zona Leste. Os caminhões flagrados com irregularidades foram autuados e removidos ao parqueamento. Ao todo, a ação integrada resultou em 235 veículos de grande porte abordados e 37 autuações. A repórter Nathalie Moraes explica mais sobre a operação. Vamos acompanhar. A ação que busca fiscalizar a circulação de veículos pesados foi realizada na manhã de hoje na Avenida Altais Mirim, na zona leste aqui da cidade. A abordagem contou com o apoio do Batalhão de Policiamento de Trânsito da Polícia Militar e do Detran Amazonas. O diretor de operações do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana, Stanley Ventilari, destacou que o trabalho integrado é uma ferramenta importante para retirar das ruas caminhões e carretas irregulares. O objetivo máximo é a segurança viária, para que a gente não tenha nenhum acidente na cidade com esses veículos. A gente percebe que mesmo a gente fazendo esse tipo de fiscalização, uma fiscalização intensa, a gente ainda se depara com algumas ocorrências em relação a esses veículos. E o objetivo máximo é retirar de circulação esses veículos que tenham irregularidades. Durante a operação, os agentes de trânsito verificaram os documentos dos motoristas e de rodagem, além das condições físicas dos veículos, principalmente as grandes carretas que circulam na região. Se ele tem algum problema em relação à segurança que possa ameaçar a nossa população, e a gente faz toda a autuação e a medida administrativa, fiscalizamos também, ainda nos deparamos com alguns veículos também com pneus sem condição de circular e nós procedemos nas remoções desses veículos. Quem passou pela abordagem foi o motorista Iderlândio da Silva. Dirigindo há mais de 5 anos pelas ruas aqui da capital, ele aprovou a ação por garantir um trânsito mais seguro para todos os manauaras. É muito importante, porque aí é um benefício para a própria segurança para nós como motorista e para os pedestres também.
Os caminhões que foram flagrados com irregularidades foram autuados e removidos para o parqueamento do Detran. Ao todo, a ação integrada resultou em 235 veículos de grande porte abordados, 37 autuações e 2 remoções. O Instituto de Trânsito vai continuar com a Operação Carga Pesada nas próximas semanas em outras zonas aqui da cidade. Nathalie Moraes para o 18 horas. 18 horas. Olha só, o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana realizou na manhã de hoje mais uma etapa da Operação Carga Pesada, Karime. Inclusive essa matéria aí nós falamos agora, Karime. Foi muita confusão e Nathalie Moraes trouxe tudo pra gente agora na edição do 18 horas. Inclusive uma matéria bastante interessante aí sobre esse problema que a população não quer, Karime. Olha só, a falta de definição nas nomeações para o comando de órgãos indígenas federais aqui no Amazonas deixam as etnias sem assistência em permanente vulnerabilidade, Karime. Isso mesmo. Bom, a articulação das organizações indígenas do Amazonas enviou ao governo federal um novo ofício para cobrar as nomeações às coordenações regionais da Fundação Nacional dos Povos Indígenas e dos Distritos Sanitários Especiais Indígenas. E este, gente, é o 4º documento que as lideranças mandam para o governo federal pedindo a mesma coisa. Karime, entre os problemas apontados estão os conflitos e a crescente violência, a invasão dos territórios, além da falta ou precariedade de atendimento básico de saúde, o básico mesmo. Vamos saber aí mais detalhes agora na reportagem de Odineia Araújo. Parlamentares, inclusive do Amazonas, estão querendo fatiar as políticas públicas aos povos indígenas, atrasando as nomeações para órgãos essenciais, como a própria FUNAI no Amazonas, Fundação Nacional dos Povos Indígenas, e dos D6, os Distritos Sanitários Especiais Indígenas, que trata da saúde desses povos. O desabafo é da coordenadora geral da APIAN, Articulação das Organizações e Povos Indígenas do Amazonas, Mariazinha Cordeiro, a Mariazinha Baré. A gente entende e quer mandar, inclusive, um recado para esses representantes, que eles são representantes da população e de nós, povos indígenas, que somos cidadãos também votamos, que o papel deles não é ficar indicando nomes para ocupar espaços dentro dessas instituições públicas, né? Não é papel deles. Eles foram eleitos, né, para cumprir a função deles em relação à população. E no caso dos povos indígenas, desde que nós, povos indígenas, a gente decide isso junto com as instituições. Então, que eles cumpram com seu papel e não atrapalhem o processo também nessas indicações. Mariazinha Baré lembra que o papel dos parlamentares é trabalhar para melhorar a saúde e as políticas públicas dentro dos territórios indígenas. A coordenadora da APIAN informa que 4 ofícios foram enviados ao governo federal, cobrando as nomeações para as coordenações regionais da FUNAI e do DICEI. Foram indicados, inclusive, nomes definidos pelas organizações para esses órgãos. Mariazinha Baré aproveita para pedir apoio dos parlamentares para que essas indicações sejam logo feitas. E nesse sentido, a gente faz um apelo para eles, inclusive, enquanto nossos representantes, para que seja efetivado e nomeados logo esses nomes que foram indicados, né? Os nomes, se são nomes que condiz com o perfil, né? Ótimo, que sejam nomeados quanto antes, né? Pedimos o apoio, inclusive do próprio governo do estado também, que tem essa responsabilidade junto aos povos indígenas, de fazer essa articulação para que os nomes que forem indicados pelas organizações indígenas sejam respeitados, né? Que sejam levados em consideração, porque os nomes que foram indicados não foi qualquer nome, não foi o nome de um indígena que não é qualificado e não tem capacidade para fazer gestão. A coordenadora geral da Articulação das Organizações e Povos Indígenas do Amazonas ressalta que há representantes altamente qualificados para as funções. No documento enviado ao governo federal, os povos indígenas do Amazonas dizem que essa demora para as indicações tem piorado a vulnerabilidade dos povos indígenas, com crescimento de conflitos e violência, invasão dos territórios, fome e falta de atendimento básico de saúde. De acordo com Mariazinha Baré, se com os coordenadores nomeados já é difícil, sem eles é pior ainda. Infelizmente, né, essa falta de nomeações
e de uma resposta do governo com essas nomeações tem gerado muitos transtornos, né? Dentro dos territórios indígenas, em relação à própria saúde indígena, com relação aos territórios indígenas, né? Estão mais vulneráveis do que antes. Odinei Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora são 6h21. Você no melhor mix do Brasil, conferindo os destaques do dia em mais uma edição do programa 18 horas. E olha só, termina nesta sexta-feira, dia 31, o prazo para os donos de veículos com placa de final 1, 2 e 3 pagar o imposto sobre a propriedade de veículos automotores, que é o famoso IPVA, Karime. Inclusive com desconto de 10%, uma boa. Exato, com esse desconto só até o dia 31. E quem vai fazer o pagamento em cota única, mas sem esse desconto de 10%, esse prazo termina no fim do mês de maio. E para quem optar pagar aí com parcelamento em 3 vezes, os descontos na primeira e na segunda parcela são de 10% e 5%, respectivamente. O ex-presidente Jair Bolsonaro volta ao Brasil amanhã, quinta-feira. Finalmente, o desembarque está previsto para 7h10 da manhã no aeroporto de Brasília. Bolsonaro volta ao país depois de passar 3 meses na Flórida, nos Estados Unidos, onde estava desde o dia 30 de dezembro, quando deixou o Palácio da Alvorada. O ex-presidente está hospedado na residência do ex-lutador de MMA, o amazonense José Aldo. Pois é, e assim que o voo da Gol pousar no aeroporto de Brasília amanhã, uma equipe de agentes da Polícia Federal vai entrar na classe executiva do avião. Os policiais vão buscar Bolsonaro e direcioná-lo a um carro da Polícia Federal. Esse é o procedimento padrão para ex-presidentes que não saem diretamente no saguão do aeroporto. Para falar mais sobre essa volta de Bolsonaro, vamos chamar agora o nosso correspondente em Brasília, o jornalista Carlos Eduardo Matos. Cadu, boa noite, Cadu, seja bem-vindo, boa noite. Então, Bolsonaro não vai sair em carro aberto como pretendia, não é? Nem tem condição, né, Cadu? Boa noite. Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão. Boa noite, Cadu. Ouvintes do programa 18 horas. Karime, o esquema de segurança montado hoje não permite, viu, o desfile de Bolsonaro em carro aberto pelas ruas de Brasília. O plano dos apoiadores do ex-presidente Bolsonaro era o seguinte: logo que ele saísse do aeroporto, pelo saguão principal, seguisse desfilando em carro aberto até a sede do Partido Liberal, que fica no centro de Brasília, e, por fim, fazer um pronunciamento na rua. Em seguida, aí se reunir com os parlamentares. Isso provocaria aglomeração no aeroporto, na saída, né, do aeroporto, congestionamento no trânsito, conflito entre manifestantes, enfim, uma situação que poderia sair do controle, né? Então prejudicaria principalmente quem estivesse a caminho do aeroporto. Então, por isso, Bolsonaro não vai sair pelo saguão principal, por ordem das autoridades de segurança pública. Ele vai sair pelos fundos, e a ida dele até a sede do PL vai ser em carro fechado, e não foi autorizado nenhum comício, digamos assim, na porta do partido. Portanto, Karime e Carlão, essa agenda popstar do ex-presidente Bolsonaro, teoricamente, não vai rolar. Mas, claro, tudo pode mudar, afinal as autoridades policiais do DF, sabemos, são bolsonaristas, então pode rolar alguma brodagem. Mas a ideia é que, por enquanto, o objetivo da ação do esquema de segurança que foi montado hoje pela Polícia Militar do Distrito Federal é evitar tumulto nas ruas. Agora, Karime e Carlão, o que representa o retorno de Bolsonaro ao Brasil é um ato estratégico na avaliação dos parlamentares, principalmente os parlamentares dos partidos da direita conservadora, que querem fazer uma espécie de oposição de guerrilha, um ataque feroz contra o governo. Uma oposição liderada pelo PL, que é o partido de Bolsonaro, e também é o maior partido da oposição nesse momento. A gente sabe que o PL ele ficou de fora da estrutura do governo. PL, republicanos, PP, enfim. Então esses partidos decidiram se aglomerar com a liderança do PL para fazer uma espécie de oposição de guerrilha. Mas a política de guerrilha que eles querem implementar precisa de um líder. E os parlamentares acreditam
que Bolsonaro irá ajudar a consolidar esse plano de enfraquecer o governo do PT, pensando nas eleições do ano que vem e também nas eleições de 2026. Nesse sentido, eu conversei com o deputado federal Capitão Alberto Neto, que faz parte da liderança do PL na Câmara dos Deputados e também é presidente do PL Municipal de Manaus, né? Ele disse que Bolsonaro vai fazer um alinhamento da oposição para que essa oposição seja menos ideológica e mais propositiva na avaliação dele. Então vamos ouvir o que disse o deputado Capitão Alberto Neto. O presidente Bolsonaro é a nossa maior liderança da direita, é a maior liderança da oposição hoje no país, e ele traz consigo, além do seu carisma, da popularidade, ele traz uma experiência de ter sido presidente da República, de ter um conhecimento diferenciado dos deputados, né, por ter já passado pelo Executivo, pela presidência, então vai conseguir orientar melhor o trabalho de oposição, né? Mas assim, deixando claro que não é uma oposição contra o Brasil, não é aquela oposição de quanto pior, melhor. Não, a gente quer fazer uma oposição propositiva. Então a chegada do presidente Bolsonaro vai reforçar a nossa oposição, vai trazer mais qualidade o serviço de oposição do país, mas lembrando que tem que ser uma oposição, e eu luto muito por isso na bancada, para a gente ser uma oposição inteligente, propositiva, com o objetivo de construir o país e impedir aquele desastre que foi o governo do PT com os escândalos de corrupção que afetou tanto a nossa população. 18 horas. A gente acompanhou a fala do deputado federal Capitão Alberto Neto, do PL do Amazonas, falando sobre as expectativas da volta do ex-presidente Bolsonaro ao Brasil, que acontece amanhã, né, Cadu? Quinta-feira. Exatamente. Para os parlamentares da oposição, expectativa total. Agora, para o governo, Karime, é o começo de uma nova guerra, né? O presidente Lula sabe que vai precisar também realinhar a sua base para que ele consiga ter governabilidade. A situação não está fácil para ele, nem na Câmara e nem no Senado. E, claro, ele vai precisar conversar com aqueles partidos que estão com um pé dentro e outro fora da canoa, como o União Brasil, o PSD, o MDB, esses partidos que estão rachados por dentro e que estão acendendo uma vela para cada santo. O jogo vai ser pesado, viu, Karime? O governo Bolsonaro mostrou que a caneta do Poder Executivo é muito pesada, mas ela pode muita coisa, mas não pode tudo. É possível que o governo Lula fará a mesma coisa, utilizar da sua caneta pesada para tentar manter a governabilidade. O momento político agora é outro, viu? Inclusive, meio que fazendo um pré-clima aí desse movimento que vai ser amanhã. Agora à tarde, Karime, um grupo de 20 parlamentares, de 30 parlamentares, aliás, eles apresentaram mais um pedido de impeachment contra o presidente Lula. E o argumento deles, eles são do PL, né? A gente falou na semana passada que aquele deputado Bibo Nunes, ele passou por cima desse grupo, apresentou um pedido com um argumento frágil. Agora esse grupo de 30 parlamentares hoje se apresentou lá na Câmara dos Deputados, em conjunto, apresentando um documento só, argumentando que o chefe do Poder Executivo teria cometido crime de responsabilidade ao coagir um representante do Poder Legislativo, no caso o senador Sérgio Moro, ao atacar instituições e agentes do Estado, como no caso o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, na história da taxa de juros, e também ao manter pelo menos 67 investigados em cargos de comando do governo federal. Ou seja, uma argumentação bem mais ampla, bem mais abrangente, e aí a gente segue acompanhando os desdobramentos. Ou seja, Bolsonaro vai trabalhar em cima desse ponto aí, do pedido de impeachment contra o atual presidente Lula. Karime, Carlão. Ei, Cadu, olha só, a baixaria e os tumultos não param na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados. Hoje, inclusive, teve até ameaça de morte. Quem ameaçou quem? E quem foi ameaçado aí nessa história, Cadu? Conta pra gente aí mais esse barraco aí, né, cara? Xepa, né, Cadu? Tá feia a coisa, né, Cadu? Tá vergonhoso até. A xepa da bronca. A xepa, Olha, Carlão, quem ameaçou foi o deputado bolsonarista Alberto Fraga, ele é do PL do Distrito Federal, daqui do DF, e o ameaçado foi o deputado André Janones, do Avante de Minas Gerais. O Fraga é militar, ele é coronel da reserva.
membro da bancada da bala, e o Janones é apoiador de Lula. Ele foi o principal militante digital da campanha eleitoral do PT e também um dos responsáveis pela eleição de Lula no segundo turno. Esses dois personagens se reencontraram hoje na reunião da CCJ, Comissão de Constituição e Justiça, após o episódio de ontem da audiência pública com o ministro Flávio Dino, que foi uma reunião conturbadíssima, né? Com muito bate-boca, muita falação, né? A gente falou sobre esse assunto aqui no 18 horas. Agora eu vou explicar uma coisa para vocês, vamos tentar ser rápido aqui. O que aconteceu ontem, que isso daí viralizou nas redes sociais. O deputado Nicolas Ferreira, do estado de Minas Gerais, ele era a vez dele de falar, então muita gente começou a falar ali do lado dele, Nicole em referência quando ele fez aquele pronunciamento na tribuna, né, usando uma peruca. Sim. Aí ele tentou falar, não conseguiu, aí o presidente da CCJ, o Rui Costa, ele falou, você pode falar, você tem o direito pode falar, chupetinha. Só que ele não falou chupetinha. Foi uma montagem, Carlão. A gente viralizou, o jornal O Globo deu essa informação, o Estado de São Paulo deu essa informação, só que acabou que entenderam que teria sido o presidente Rui Costa que teria falado, porque foi uma fala em cima da dele. E não foi Rui Costa que falou, o presidente da CCJ. Na verdade, foi o deputado Janones que falou em cima da fala do presidente. E aí surgiu uma confusão nos bastidores e o assunto foi resolvido ali na CCJ. Então a gente vai ouvir agora, primeiramente, uma fala do deputado Fraga, que foi lá com o objetivo de tentar ir para cima do presidente da CCJ, só que acabou indo para cima de Janones. Vamos ouvir. E eu confesso que eu vim para essa comissão disposto a brigar com o senhor, com Vossa Excelência, porque eu também imaginei que Vossa Excelência tivesse falado aquilo, mas eu sei que não falou. Agora eu sei que não falou. Eu já vi que foi um covarde, um valentão que usou a palavra do senhor para sou eu que estou falando aqui mesmo, tá? Eu não uso chupeta não, eu uso revólver mesmo, é pistola. Então, ameaçado de morte, excelência. Então, presidente, acabei de ser ameaçado e quero que conste. Cala a boca. Quero que conste, Vossa Excelência. Vossa Excelência me ameaçou de morte. E Vossa Excelência deverá ser caçado por essa cara. 18 horas. Deputado federal, Alberto Fraga, do PL do Distrito Federal, nessa confusão aí de hoje. Aliás, que foi ontem, né, Cadu? Não, foi hoje. Foi hoje mesmo, né? Foi ontem. Agora de manhã, essa fala do Fraga. Essa foi de hoje de manhã. Uma série. Ele foi buscar o presidente da CCJ, o Rui Costa, achando que teria sido ele o cara que chamou o Nicolas Ferreira de chupetinha. E não foi, na verdade. Ao falar, pode falar, deputado, o Janones falou em cima, chamando ele de chupetinha. E o microfone de Rui Costa estava desligado. Falou em cima e o Janones. Não sei se foi montagem, gente. Foi muito em cima. A coisa tava. Eu acompanhei essa reunião. Foi muito rápido para ser montagem. Não é possível, gente. Não vou duvidar também, né? Agora, gente. Agora vamos ouvir a fala do Janones. Ele admitiu que falou, chamou de chupetinha e disse por quê. Vamos ouvir. Parece que a grande maioria dos bolsonaristas são frouxos, né? Não tem coragem de dizer aqui quem foi que chamou o deputado Chupeta de chupetinha. Quem usou essa expressão fui eu e o continuarei fazendo enquanto alguns nessa casa poderem se utilizar de palavras de baixo calão para chamar o presidente Lula de 9 dedos, para fazerem piadinhas como fizeram ontem, insinuando que o deputado Lindenberg agrediria a deputada Gleice Hoffmann. Eu também estou autorizado a fazê-lo. Não sou mais nem menos deputado do que nenhum dos senhores. Eu posso chamar o deputado Chupeta de chupetinha, sim. E digo mais, venho de Minas Gerais, assim como o deputado Nicolas Ferreira. Lá em Minas Gerais, Nicolas Ferreira é tratado como chupeta. Esse é o apelido e não tem nada a ver com homofobia. Não vamos transformar um problema sério como é a homofobia no nosso país, em que milhares de homossexuais são assassinados e são vítimas de ódio, com um apelido que apenas tem a ver com a sua infantilidade. 18 horas. E aí a explicação do deputado federal André Janones, do Avante de Minas Gerais, porque chamou o outro deputado de chupetinha.
Que nível, Tem hein, livro Cadu? dele lá, inclusive, né? Para vocês, esse é o nível da Comissão de Constituição e Justiça, onde todas as matérias passam antes de serem aprovadas, de serem levadas ao plenário. O nível técnico dessa comissão, né, Karime? Mas é lamentável isso. São os parlamentares da lacração, como a gente falou ontem. Mas após esse episódio, após essa confusão, o deputado Rui Costa, o presidente da CCJ, acabou resolvendo o assunto e tocou-se para frente, tocaram as pautas e o assunto morreu por ali, pelo menos por enquanto. Karime, Carlão. Cadu, para encerrar rapidinho, a gasolina pode subir até 11,45%, é isso mesmo, com a nova alíquota do ICMS. Explica pra gente. Esse aumento, Karime, faz parte de um acordo entre o governo federal e os estados, que foi homologado pelo STF no fim do ano passado e foi divulgado hoje pelo CONFAZ, que é o Conselho Nacional de Política Fazendária. Trata-se de uma alíquota única do ICMS no preço da gasolina e do etanol anidro, no valor de R$ 1,45. Os estados que cobram menos vão poder aumentar o percentual de imposto até chegar a R$ 1,45. E os estados que cobram mais vão ter que reduzir o seu valor para chegar a R$ 1,45. Em média, Karime, o preço da gasolina e do etanol também deve aumentar, como você disse, em 11,45% na bomba. Isso vai aumentar a inflação lá no próximo mês. Sim. E de acordo com o CONFAZ, esse aumento estava previsto, porque no início desse mês o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciou um acordo com os estados para serem compensados pelas perdas provocadas pela suspensão da cobrança do ICMS sobre os combustíveis após o início, né, da guerra no leste europeu. Então, mais uma crise que se avizinha por aí, né? Volto com vocês, Karime e Carlão. Valeu, obrigada pelas informações, Cadu. Boa noite, bom trabalho. Tchau, tchau. Valeu, gente. Um abraço. Tchau, tchau. Valeu, Cadu. 6h37 e você está no melhor mix do Brasil. 18 horas. E daqui a pouco, aqui no 18 horas, a produção de motocicletas vai fechar o primeiro trimestre do ano em alta no Brasil. É o nosso assunto em instantes. Mix. Muito bem, agora nós vamos conferir a previsão do tempo para amanhã. Amanhã, quinta-feira, tempo e temperatura com ela, Karime Leão. Previsão do tempo. Segundo informações do Climatempo, a previsão para amanhã é de sol com muitas nuvens durante o dia, período de nublado com chuva a qualquer hora. A mínima prevista é de 23 graus, a máxima não deve passar dos 29 graus. As chances de chuva são de 90% e a umidade relativa do ar fica entre 67% e 100%. 18 horas. Olha só, o Rio Negro subiu mais 2 centímetros de ontem para hoje, elevando a cota no Porto de Manaus para 25 metros e 89 centímetros acima do nível do mar. Mix. 2 meses depois de 3 pessoas morrerem num ataque a um campo de futebol no bairro Jorge Teixeira, na zona leste de Manaus, tivemos ontem à noite mais um tiroteio num campo de futebol no mesmo bairro. Vários tiros foram disparados e uma pessoa morreu. Desta vez, os tiros foram disparados no campo da rua Alfazema. E como no caso que aconteceu em janeiro deste ano, tudo foi filmado. No vídeo que circulou nas redes sociais, é possível ver o desespero das pessoas com os disparos e, claro, tentaram fugir do local. Karime, de acordo com a polícia militar, o alvo era Jackson Oliveira, de 32 anos. Oliveira de Oliveira, inclusive, de 32 anos. Ele foi atingido com 9 tiros. Ele ainda chegou a ser socorrido e levado ao hospital e pronto-socorro Platão Araújo, que fica na zona leste de Manaus, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. E o local onde o crime aconteceu é de intenso conflito entre grupos criminosos. Segundo a polícia, a vítima é um traficante que atua no bairro Terra Nova e rival de criminosos que atuam no Jorge Teixeira,
o que seria esse o motivo do crime. Karime, Manaus, infelizmente, nós podemos observar claramente, vive sob essa guerra aí sem fim entre as facções criminosas que estão, infelizmente, tomando conta da capital. As execuções acontecem em locais públicos e os campos de futebol passaram a ser agora palco dessas execuções, colocando em risco a vida de pessoas que nada tem a ver com essa guerra, que só querem se divertir. Os criminosos se sentem no direito de executar seus rivais em qualquer lugar, sem se importarem com a polícia, Karime. Claro, a certeza da impunidade, Carlão, e sem atuação efetiva da polícia, sem trabalho de inteligência para prever esses ataques, na prática, a polícia só assiste e fica assistindo à distância essa guerra entre as facções. Enquanto isso, as pessoas inocentes viram alvo no meio de tiroteios que são cada vez mais comuns em locais públicos, como os campos de futebol. É a criminalidade desenfreada que coloca Manaus no topo do ranking das cidades mais violentas do país. Mix. Olha só, a Defensoria Pública do Amazonas vai oferecer exames de DNA gratuitos para os casos de investigação de paternidade aqui em Manaus e também em outros 15 municípios do interior do estado, Karime. Exatamente, Carlão. Essa ação acontece amanhã. Vamos agora falar também sobre outra matéria. Vamos falar agora sobre câncer, Carlão. Manaus registrou aumento de 4% nos casos de câncer intestinal em 2022, um dos mais fatais aqui do estado do Amazonas. O Instituto Nacional do Câncer estima que 300 novos casos desse tipo de doença devem ser diagnosticados somente esse ano em todo o Amazonas. Vamos acompanhar mais detalhes agora na reportagem de Nathalie Moraes. Dados do Registro Hospitalar do Câncer, vinculado ao Instituto Nacional de Câncer, mostram um aumento de 4% nos casos de câncer coloretal ou intestinal aqui na cidade de Manaus. O número saltou de 174 casos no ano de 2020 para 181 em 2021, com mais de 96 mortes registradas. Só em 2023, cerca de 300 pessoas devem ser diagnosticadas com câncer de intestino em todo o Amazonas. Os dados são da Fundação Centro de Controle e Oncologia daqui do estado. Segundo o chefe de serviço e endoscopia da Fundação SECOM, o médico endoscopista Marcelo Tapajós, existem alguns fatores de risco que devem ser observados. A prevenção envolve exames endoscópicos, como a colonoscopia e a pesquisa de sangue oculto nas fezes. E se você notar alteração do trânsito intestinal, com diarreia ou constipação de início recente, presença de sangue nas fezes, emagrecimento, procure também seu médico, porque pode ser também uma apresentação do câncer coloretal. Então, é importante lembrar que quando diagnosticado na sua fase inicial, mais de 90% das vezes esse paciente, esse câncer vai ser curado. Para o especialista, existe também um consenso que o excesso de carne vermelha e de carnes processadas, açúcar, bebidas alcoólicas, tabagismo e a obesidade são fatores de risco para o desenvolvimento do câncer de intestino. Os principais sintomas são a presença de sangue nas fezes, dor e cólica na barriga, sensação de que o intestino não está completamente esvaziado, perca de peso rápida e não intencional, anemia, cansaço e fraqueza. Esse é um dos cânceres mais comuns e mais letais no Brasil, atingindo tanto homens quanto mulheres. Geralmente cursa de forma silenciosa nas suas fases iniciais. Então, cuide da sua saúde para prevenir esse câncer através de uma alimentação saudável, evitando carne vermelha, evitando carne processada, excesso de açúcar, excesso de bebida alcoólica, evitando o tabagismo, evitando a obesidade e também fazendo atividades físicas regulares. E se você tem mais
de 45 anos, procure seu médico para fazer os exames preventivos. Segundo uma pesquisa da Cantar Consultoria, divulgada no dia 8 de março, entre 2019 e 2022, a preferência por salgados em alimentação fora de casa aumentou de 11% para 15%, enquanto as nossas refeições diminuíram em 7%. Os salgados substituíram as refeições principalmente no café da manhã e no lanche da tarde. Esse é um dos fatores que explica esse aumento no número de casos de câncer de intestino. Para a prevenção, é importante diminuir o consumo desse tipo de alimento e fazer um planejamento nutricional. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. As tropas do Comando Militar da Amazônia estão realizando as ações previstas da Operação Jacuichito nos municípios de Atalaia do Norte, Benjamin Constant, Tabatinga e São Paulo de Olivença. Carlão, e o objetivo é a prevenção e repressão de crimes da região. Vamos conferir mais detalhes agora na reportagem de André Meirelles. O Comando Militar da Amazônia, que tem como uma das áreas de atuação o estado do Amazonas, desencadeou a Operação Jacuichito desde a última segunda-feira nos municípios de Atalaia do Norte, Benjamin Constant, Tabatinga e São Paulo de Olivença, que fica no interior do Amazonas. Conforme o coronel do Comando Militar, Luiz Cláudio Ferreira, a ação é realizada para combater os crimes ambientais nas comunidades regionais. A operação tem como objetivo promover a dissuasão contra agentes estrangeiros na fronteira da Amazônia Ocidental, além de coibir delitos transfronteiriços e ambientais naquela área. Participam da operação também, junto com o Exército, a Polícia Federal, o IBAMA, a FUNAI, Univaja e agências de apoio às comunidades indígenas. A operação tem como objetivo dar segurança na fronteira ocidental da Amazônia contra atividades ilícitas, como explica o tenente. A Operação Jacuichito vai contribuir para a segurança na fronteira ocidental da Amazônia, onde ocorrem atividades ilícitas como tráfico de drogas, armas e até mesmo de pessoas. O Vale do Javari, como os senhores já sabem, é uma área especialmente vulnerável a esses crimes devido à proximidade com a fronteira e sua densa floresta tropical. Dito isso, o CMA continua na região por tempo indeterminado, trabalhando em estreita integração com as comunidades locais e os órgãos de segurança pública para garantir a defesa e a integridade territorial do Brasil na região da Amazônia Ocidental. Além das tropas militares, os fiscais do IBAMA e coordenadores gerais de monitoramento territorial da FUNAI participam do patrulhamento. André Meirelles para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. A produção de motocicletas está fechando o primeiro trimestre do ano em alta no Brasil. Foram mais de 240 mil unidades nos 3 primeiros meses de 2023. Carlão, e esse número representa um crescimento de 30% em comparação com o mesmo período do ano passado. E a repórter Nathalie Moraes traz mais detalhes sobre o assunto. Um balanço divulgado pela Abraciclo, a Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, mostrou que mais de 244 mil motos foram produzidas no Polo Industrial de Manaus nos primeiros 3 meses de 2023. Só no último mês foram produzidas mais de 120 mil motocicletas. As vendas para o setor também estão em alta. Em uma concessionária localizada no bairro do Coroado, na zona leste aqui da cidade, a procura por motocicletas aumentou em janeiro. De acordo com o gerente do espaço, Fabrício Melo, o efeito foi um crescimento de mais de 50% nos emplacamentos. Está bem positivo, né? A gente está tendo um reflexo ainda da pandemia, que o pessoal está procurando motocicleta para trabalho, o pessoal está procurando uma economia maior e vem influenciando positivamente nas nossas vendas. A gente já cresceu 56% em relação ao primeiro tri do ano passado, né, 2022, aprovando muita moto. As motocicletas são uma opção de transporte mais acessível e ágil, em comparação com os carros, especialmente em áreas urbanas de trânsito intenso e com a crise sanitária da Covid-19, serviços de delivery, por exemplo, cresceram e movimentaram mais ainda os emplacamentos depois de muito tempo, como explica Paulo Takenushi, ele que é diretor executivo da Abraciclo.
Depois de muito tempo, finalmente, nos meses de janeiro e fevereiro desse ano, o setor do duas rodas pôde produzir plenamente toda essa capacidade. E, particularmente, no estado do Amazonas, né, nós pudemos atender um número considerável. A nossa previsão é que o mercado continue aquecido nos próximos meses e, para o ano, nós projetamos um crescimento em torno de 10%, ou seja, 1.550.000 unidades. E a gente também está atento, né, para outros fatores econômicos que podem afetar, somente a questão do financiamento, com a alta taxa de juros, né? Então, todos esses fatores estão sendo monitorados para que a gente não tenha um retrocesso para esse ano. O Polo Industrial de Manaus produziu 121.403 motocicletas no mês de fevereiro. O volume é 13,4% maior na comparação com o mesmo período do ano passado, segundo a Abraciclo. O cenário deve se manter ao longo do ano, ainda segundo o diretor do órgão. A projeção é que 10% de alta sejam registrados em relação a 2022. A demanda de motocicleta já vinha recuperando ao longo do período pós-pandemia, e durante a pandemia a gente percebeu um aumento maior ainda, tá? Talvez em função, né, principalmente de vários fatores, como a questão do aumento do comércio eletrônico, então a questão das entregas, né, principalmente os deliveries, tanto de alimento e outros produtos, e também na questão do transporte individual, onde muitos optaram a motocicleta para fazer seu transporte diário, até pelo problema do coletivo e o trânsito caótico cada vez pior nos grandes centros urbanos. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora em Manaus, 6 horas e 51 minutos. Chegou a hora de falar sobre os bastidores da política local, da política amazonense, com Cíntia Blink. Cíntia, muito bom. Não, caiu a ligação. A gente vai conversar hoje com a Cíntia por telefone. Enquanto isso, temos hoje também as dicas de cinema com Caio Pimenta. Vamos conferir. Olá, eu sou Caio Pimenta, editor-chefe do Cine7, site de cinema produzido aqui em Manaus há 8 anos e meio. E eu trago agora as novidades que chegam às telonas da cidade neste fim de semana. E a atração principal não é nenhuma superprodução de Hollywood com estrelas mundialmente conhecidas, mas sim um filme do Acre, consagrado na última edição do Festival de Gramado. Noites Alienígenas venceu 5 quiquitos no mais tradicional evento do cinema brasileiro em 2022. A história acompanha 3 jovens na periferia de Rio Branco, em um ambiente de violência, ascensão do tráfico de drogas e sonhos de uma vida melhor. O elenco conta com Gabriel Nox, a ex-BBB Gleice Damasceno e o premiado ator amazonense Adanilo. E eu já aposto que Noites Alienígenas pode ser o filme do Brasil no Oscar 2024. Você já pensou um filme do Acre indo tão longe assim? Seria realmente incrível. Agora vamos voltar a falar do cinema americano e dessa vez com uma história completamente fora da caixinha. O Urso do Pó Branco inicia quando um avião carregado de cocaína cai em uma floresta. O problema é que um urso inala a droga de forma acidental e passa a matar todo mundo. É aquele filme B raiz com muito humor e sangue. Seguindo ainda no terror, tem uma produção espanhola chegando aos cinemas de Manaus para animar os fãs do gênero. A Primeira Comunhão se passa nos anos 80, em uma pequena província da Espanha. Uma adolescente sai com a melhor amiga para a balada e, ao retornar para casa, encontra no meio do caminho uma garotinha vestida para a Primeira Comunhão, segurando uma boneca. Daí você já viu, não vai demorar muito para que o pesadelo e as matanças comecem. Agora, se você gosta de um suspense mais bem trabalhado, Sombras de um Crime é a pedida. O novo filme do Neil Jordan, diretor de Entrevista com o Vampiro e Traídos pelo Desejo, traz o Liam Neeson como um detetive em um péssimo momento. Ao ser acionado por uma bela jovem loira para que encontre o ex-amante, ele se vê em um caso amoroso repleto de mistérios. A Jessica Lange e a Diane Kruger também estão no elenco de Sombras de um Crime. Agora, para fechar,
tem um fenômeno do anime que está retornando aos cinemas de Manaus. Demon Slayer ganha novo capítulo com sessões especiais nesta semana. A história mostra o início do arco da Vila dos Ferreiros e os pilares de Amor e Névoa. Opções não faltam, então é só pegar um cinema neste fim de semana. Eu volto aqui no 18 horas na quarta-feira que vem, já no clima de Páscoa, para falar sobre a aguardada estreia de Mario Bros. A gente se encontra, até lá, tchau. Você está ouvindo 18 horas. Olha só, e depois da declaração do IBAMA sobre a possibilidade de suspender a licença prévia de pavimentação do trecho do meio da BR-319, o ministro dos Transportes, Renan Filho, quer manter agora a licença para a obra, Karime. Exato, Carlão, mais um capítulo dessa novela mexicana. A proposta do ministro é construir pontos de passagens de animais e reforçar o monitoramento ao longo da rodovia para impedir o desmatamento. Vamos entender melhor sobre o assunto agora com Odinei Araújo. Na última segunda-feira, dia 27, uma reportagem da BBC Brasil revelou que ambientalistas estão preocupados com o desmatamento na Amazônia, impulsionado pela construção de estradas como a BR-319. Na ocasião, o presidente do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente, Rodrigo Agostinho, disse à reportagem que o IBAMA poderia revogar a licença prévia cedida para a construção da BR-319 após uma série de críticas e recomendações do Ministério Público Federal. A licença prévia do IBAMA é justamente para obras no trecho do meio, que inclui 405 quilômetros, que em período de chuva viram atoleiro só. Ouvido pelo 18 horas, o presidente da Associação Amigos e Defensores da BR-319, André Marcílio, criticou a fala do presidente do IBAMA, Rodrigo Agostinho, e disse que suspender a licença prévia é um grande atraso no processo de repavimentação da BR-319. Se suspender essa licença prévia, vai ter que ter outras audiências públicas, gastar dinheiro com logística para que as comunidades possam ser ouvidas novamente. As comunidades, inclusive, estão cansadas, que estão à margem da 319 no seu entorno, de tanto falar o que elas querem a repavimentação da 319. Que viram a BR-319 ser explodida no passado, terem um crime de lesa pátria. Mas, infelizmente, as autoridades brasileiras acabam não ouvindo do jeito que eles querem ouvir. André Marcílio disse ainda que estão tratando o estudo ambiental da rodovia como se a BR-319 fosse ser construída do zero, mas a rodovia já existe. A BR-319 mostrou que existe viabilidade social, salvou vidas na pandemia, trazendo oxigênio pela BR-319 e mostra viabilidade econômica. É só você ir na feira, agora, no inverno, e ver quanto é que está o custo da fruta, da verdura, dos produtos perecíveis e quanto é que ele vai estar no verão. Muito mais barato, porque pela via rodoviária o produto chega muito mais barato, com um tempo menor para o comerciante, e ele consegue vender isso num preço mais acessível e vender um produto de muito mais qualidade. O Ministério dos Transportes também se pronunciou sobre a fala do presidente do IBAMA e informou que está negociando para manter a licença prévia ao projeto de repavimentação da BR-319. De acordo com a coluna do jornalista Guilherme Amado, do site Metrópolis, a recuperação do trecho do meio é uma das prioridades da gestão de Renan Filho à frente do Ministério dos Transportes. Segundo o site Metrópolis, o ministro Renan Filho está dialogando para fazer uma obra que garanta a sustentabilidade ambiental, com pontos de passagem de animais e reforço no monitoramento ao longo da rodovia para impedir o desmatamento. Por conta disso, Fabrício Galvão, diretor executivo do DENIT, Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, pediu uma agenda com o presidente do IBAMA para discutir o assunto. Odinei Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. E a internet não deixou a gente fechar aí com a nossa comentarista de política, a Cíntia Blink. Ela volta amanhã aqui falando sobre os bastidores da política local, da política do Amazonas. 6h59.
E seguimos direto para o Editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Um problema se agrava no país. As imensas filas do INSS para análise de processos de aposentadorias. É o retrato do desrespeito da nação contra os que já trabalharam por ela. Uma auditoria do Tribunal de Contas da União mostra que para acabar com a fila seriam necessários 16 anos. O tempo de espera para o julgamento de um recurso é muito longo e os cidadãos acabam recorrendo ao judiciário, aumentando o custo para o governo. A demora na concessão de direitos legítimos precariza a cidadania diante da natureza alimentícia das verbas previdenciárias. Nos últimos anos, o INSS optou pelo uso de inteligência artificial para agilizar a análise dos requerimentos e benefícios iniciais. O resultado foi o aumento do número de requerimentos negados, resultando em quase 60% de recusa dos pedidos. A fila de quem precisa se aposentar é a imagem de uma chaga vergonhosa no Brasil. E é urgente que o país passe e resolva o problema e passe a valorizar e respeitar os seus trabalhadores aposentados. 18 horas. Agora 7:01, Karime, boa noite pra você. Boa noite, um beijo, até amanhã. Continue bem, continue em 100,7, até amanhã. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.